Craque do Brasileirão 2024, tá na hora, né? Vinhetinha, vamos lá. O Brasileirão terminou, já deixou muitas saudades, o Botafogo é o campeão e nós vamos aqui escolher o craque da edição, certo? Certo, meu amigo. Aí está a nossa lista com 29. Já tem... Dá pra falar que tinha bem mais gente na lista, né? É. Essa lista inicial, o Pseudo falou que tava com quase 50 nomes na Era lista. 40 e pouquinho. 40 e pouco. E por aí, tem uns caras que acho que jogaram menos tempo, mas que poderiam estar aqui pelo impacto, né? Que trouxeram. Tipo o Depay. Depay, o nível do impacto que ele trouxe pro Corinthians foi enorme, mas fez 11 jogos no campeonato que a gente priorizou quem fez mais do que 15 jogos, etc. Não sei, foi o Pseudo que fez a lista, a gente ajudou aqui, mas eu acho que foram mais de 15 jogos, ou quase 20 jogos. Thiago Silva também. Thiago Silva, se não me engano, fez 14 ou 15 jogos. Alex Telles. Thiago Silva, pra mim, que é um dos principais responsáveis, né? Pro Flu ter se salvado. Então poderia ter outros caras, mas acho que a gente priorizou quem jogou mais jogos, né, no campeonato. Vamos começar com o Alan Patrick. Lembrando que o Inter fez um retorno maravilhoso e foi parar na Libertadores, né? E o Alan Patrick foi o destaque aqui. Tem o Alan Patrick, tem o Bernabé, tem o Wesley, tem 3 caras do Inter aqui. Vamos começar com o Alan Patrick. Segundo turno espetacular do Inter, né, cara? 8 gols e 3 assistências pro Alan Patrick. Desses 3 que a gente vai estar aqui, eu não sei se ele vai ser o maior do Inter. Tenho dúvida. Se ele vai ser a maior nota do Inter. Tá. Mas acho que vai ficar parecido. Mas adiantar, acho que vai ficar parecido com o Wesley. São notas parecidas que eu acho que vai ficar o Alan Patrick e o Wesley. Porém, o futebol do Inter passa pelo Alan Patrick, né? Tudo que o Inter faz, tudo que o Inter constrói, passa pelo Alan Patrick. Inclusive, como fez falta o Alan Patrick no jogo contra o Botafogo recentemente, né? O Botafogo ganhou no Beira-Rio, não teve o Alan Patrick e fez muita falta. Eu acho que o Alan Patrick é uma boa nota, ele é um dos melhores jogadores do retorno, com certeza. Mas no campeonato como um todo, sofreu com lesões, né? Foram 23 jogos só para o Alan Patrick na competição. Então acho que eu não colocaria numa nota gigantesca, não. Colocaria numa nota 5, 6. Nota 6, provavelmente. E aí, VC? E acho até que o Alan Patrick foi na seleção oficial da CBF, a seleção que nós, jornalistas, votamos, o Alan Patrick tá. E eu acho que foi um exagero diante do que outros jogadores da posição fizeram. Acho que o Alan Patrick, nessa temporada, jogou muito bem, mas jogou menos do que, por exemplo, nas últimas 2. Então, acho que... Eu, por exemplo, não botei o Alan Patrick na minha seleção. Tinha jogado um 5 Acho ali? que o 6 tá de bom 6? tamanho. Eu acho que sim. ele vai cair do 6, hein? Porque eu acho que o Alan foi muito importante. Porque tem coisas que não aparecem nos números, né? O Alan Patrick é aquele cara que às vezes as coisas que ele faz não aparecem no número de gols e assistências. Então eu acho que você pegar a arrancada do Inter, ela passa pelo retorno do Alan Patrick, a gente falou, né? Fisicamente, ele teve problemas no primeiro turno, no segundo turno já não. E eu acho que foi um cara de muita relevância. Como a gente tem 3 por nota, o cara estar no 6º é como se ele fosse, tipo, quando tá na nota 6, é como se ele fosse o 11º, né? Melhor jogador do campeonato. Algo em torno ali de 10, porque é 1 no 10? 12, né? 13. É como se ele fosse um dos 13 melhores. Não, mas 3 6, 7, 8, 9. Isso, ele é um 12, dos 13 melhores. Mais do 10, 13. Ele é um dos 13 melhores. Então, pô, já é coisa pra caramba, cara, pra um campeonato... E que eu acho que talvez fique até muito. Ele não foi, acho que um dos 13 melhores no geral, os jogadores do campeonato. Mas eu manteria por enquanto. Então, joga vocês ali, vamos lá. Beleza. Vamos ver. Mas acho que vai cair também, tem um bom ponto, Jorge. Alejandro. Então, no quesito, o que o teu time precisava fazer e o que ele fez, o Vitória é um dos que mais ficou acima disso, né? O Vitória ficou em 11º. A briga do Vitória era contra o rebaixamento. Todo torcedor do Vitória sabe disso. O Vitória foi pra Sul-Americana e o Alejandro foi o artilheiro da competição. Para mim, o gol mais bonito da competição é do Alejandro. Você pode escolher. Eleito pela CPF. Elegeram de bicicleta. Mas e o gol contra o Galo, que ele sai arrancando desde lá de trás, faz um puta de um golaço? Então, joga contra o Alexandro, que o primeiro turno dele foi... O Alejandro, joga contra o Alejandro, que o primeiro turno dele não foi bom, né? Tanto é que a divisão de gols dele são 12 no segundo turno e 3 no primeiro turno. Tá. Então, o primeiro turno dele e de todo o Vitória foi bem abaixo, foi abaixo. Mas, pô, artilharia de campeonato é um negócio... Mas ele foi artilheiro. Por exemplo, nenhum dos 2 artilheiros, nem o Alejandro, nem o Yuri Alberto, estão na seleção do campeonato. Estão na seleção oficial do campeonato, né? E pelo segundo ano seguido, porque no ano passado o Paulinho também não foi artilheiro do campeonato e não entrou na seleção oficial da CBF. Então talvez acho que isso tenha pesado dentro de uma regularidade, dentro
de jogadores que tiveram mais destaque. Mas eu acho que é mais que o Alan Patrick, hein? Eu acho que é mais que o Alan Patrick. Ah, cara, fez 9 gols nos últimos 10 jogos. Assim. Exatamente. É assustador. Muitos gols decisivos, gol de vitória. Dá pra jogar numa 7 ali, vamos ver. Já que o Alan Patrick tá na 6. Eu pego, A Jorge. gente maneja aí. Talvez já caiu o Alan Tá bom, Patrick, quer cair os botar dois? ele aí na 6. Pode né? ser. Tá bom, compro também, tá de pode boa. ser. Tá bom, beleza. Fechou. E você, cara, olhar pro Vitória, é claro que a gente vai falar de Alejandro, vai falar de Mateuzinho, mas a gente não pode deixar de falar do Carpini, né, cara? Que reviravolta Olha o no ano do carpinismo aí, ó. Carpini. O Carpini. Ele disse, quanto mais você perde, mais perto você tá da vitória. Ele disse, ele só precisava chegar no Vitória. Esse era o ponto. A conexão da frase dele era o momento que ele chegasse no Vitória. Olha, eu acho que a gente tem que avaliar juntos os dois zagueiros do Botafogo. E O tem que ficar na Barbosa mesma e o nota. Bastos, e eu acho que eles têm que ficar na mesma nota. Acho que eles tiveram um nível muito parecido. Inclusive, muito bom, foi a né? melhor defesa do campeonato, né? O Melhor Botafogo defesa, tomou 29 29. gols. 29 em 38 jogos, né? 7. Acho que 7 pros dois, acho que tá bom. Defesa espetacular, pra mim, é a dupla de zaga da seleção do Brasileirão. Pra mim também. Dupla de zaga que foi achada, encaixada por Arthur Jorge. Quando o Arthur Jorge chega, que a galera fala, é o cara dos 4 atacantes, é o cara que joga pra frente. Mas ele arrumou a defesa. Quando ele chegou, Havia a zaga... muita desconfiança. Muito mal. A zaga era Barbosa e Alter. O Alter, uma água em desgraça com a torcida, e o Barbosa com o desempenho puxado para baixo pelo companheiro. O Bastos, ele tem o poder de puxar o Barbosa, o desempenho do Barbosa. Além dele, Bastos dá a segurança que a zaga não tinha. Então, cara, Arthur Jorge tem méritos enormes nisso aí. O torcedor do Botafogo passou o primeiro semestre todo dizendo tem que trazer zagueiro, e acabou que não precisava trazer zagueiro. O Bastos já estava lá, né? A dupla titular já estava lá, né? E ambos de graça. Barbosa, eu sei que foi fim de contrato. O Bastos, eu não me lembro. Acho que foi também. Acho que foi também, né? Ele sai da Lazio? Eu acho que sai. Acho que sai da Botafogo Lazio. não sei a contratação de baixo. Chegou em agosto do ano passado. Zagueiro angolano. Chega para emprestado. Não. Foi o Molenbeek. Será que ele fez a ponte via Estava livre no mercado Vilela? desde o começo de julho, deixando o Al Ahly da Arábia Saudita. Então é isso. É oportunidade de mercado. Claro, gastou uma grana no Almada, gastou uma grana no Luiz Henrique, mas não foi só isso, não. Muita contratação de observação mesmo, de scout que deu muito certo. Pô, fantástico, velho. Impressionante o Fantástico. trabalho. Bernabei. Tá na seleção da CBF oficial, jogou muito bem. Uma capacidade incrível de ser uma peça importante da construção ofensiva do Inter. Uma pergunta pra vocês. Deu assistência pro gol do Grenal, da vitória do Grenal no retorno, Ele foi o melhor lateral esquerdo do campeonato, certo? na certo. seleção oficial. Quem foi o segundo melhor? Então, segundo melhor, É difícil, né? é difícil. Na minha seleção reserva, eu botei o Alex Telles. Tá. Mas o Alex Telles jogou apenas porque ele joga 12 menos, jogos, né? né? Pra mim Mas, talvez enfim. seja Mas o Alex Telles não perde, né? O Alex Telles, ele não perdeu o jogo, No brasileiro, no né? brasileiro. Porque a última derrota foi em agosto, né? Antes dele entrar no agosto, time. exatamente. Mas assim, é porque isso não vai tirar mérito algum do Bernabé, porque o campeonato dele é muito bom. Mas a gente precisa desenhar essa realidade também. A Verdade. lateral esquerda é um problema hoje. Se você pegar os 6 primeiros, o Botafogo tem o Alex Telles, a gente falou, é recente por aqui. Palmeiras, sem o Piquerez, bateu cabeça com o Caio Paulista e Vanderlan. O Flamengo, até a chegada do Alexandro, bateu cabeça Teve também. problema. O Vinha não atuou no maior nível possível, o Ayrton Lucas também. Ainda machucou, Longe então. disso. Fortaleza alternou muito. Bruno Pacheco, a reta final jogou Eros Mancuso de lateral esquerdo. Aí tem o Inter, tem o Bernabé e o Wellington na lateral esquerda do São Paulo. Se você pegar ainda Corinthians e Bahia, vamos botar o G8? Tá. Corinthians passou bastante perrengue até o Matheus Bidu botar a Engrenar. camisa e falar, agora eu sou o lateral do Corinthians. E faz um baita retorno, o Bidu. E no Bahia, o Juba, né? O Juba com muitos problemas defensivos e etc. É uma posição Até porque difícil, cara. até porque não é originalmente da função. O lateral da seleção brasileira que joga no futebol brasileiro, que é o Arana, fez um campeonato horroroso. Fez uma temporada horrorosa. Horrorosa. Se pá, o segundo cara dessa lista aí talvez fosse o Lucas Esteves do Vitória. Que realmente fez um belo campeonato, mas beleza. Ficou na segunda metade. A posição tá carente, cara. Tá carente. Tá carente. Ele tava na lista, inclusive, na lista prévia aí dos... É dos boa. E o Flamengo. Bernabé, lembremos, não é brasileiro. Sim. Já que a gente tá falando de Já que tá de carente pra seleção, Exatamente. o Bernabé não dá. não é brasileiro. Que nota pro Bernabé, hein? Eu acho que ele tem que ficar atrás do Alan Patrick. Acho que o Alan Patrick Concordo. é mais relevante pra engrenagem do Internacional. Poderia ser uma nota 3 pra ele. Fecha, VSR. 3? É baixa, Eu é uma acho que doideira, é porque o baixo. Bernabé jogou muito, né, cara? A nota 4, né? Tá bom, pra tá bom, já tá ir bom. de 4 já. Boa. E o Bernabé tem um ponto agora, o Inter vai ter que... Como é que vai comprar, né? Porque é emprestado pelo Celtic. Vamos ver para a temporada que vem o que vai ser feito. Bright White. Esse se adaptou rápido. Rápido demais. Jogou bem, né, cara? Num ano difícil, num time
desencaixado, um trabalho de comissão técnica ruim, mas a parte dele ele fez, né? 8 gols em 18 jogos, 10 participações. Isso foi muito importante. E jogando até mais, não só para empurrar a bola para o gol, mas jogando e construindo e aparecendo como uma opção até mais do que eu tinha visto, por exemplo, no Bright White lá na Europa. Então acho que ele fez um campeonato muito bom assim no período que ele jogou. Fez gols importantes. Acho que ali cabe uma nota 6. É à frente do Alan Patrick, vocês acham? Eu acho que sim. Você acha? Eu acho que não. Eu tinha pensado em ou junto do Alan Patrick ou numa então nota pode ser 5. ou numa nota 4 com descendo o Bernabei. Pode ser 5. Pode ser junto com o Alan Patrick. Pode tá ser de boa. junto? Eu acho que vai acabar caindo mais pra frente. Mas tá bom, acho que por enquanto tá de boa. Acho que o Alan Patrick, o Bright White, por um Grêmio, tem ficado muito abaixo. O Grêmio ficou em 14º, gente. O campeonato do Grêmio é decepcionante. Mas ficou no limite da zona do Sul-Americana, né? Foi o último. Foi o último. Foi o último das... 3 pontos acima do rebaixado, né? 3 pontos. Ele classifica pra Sul-Americana porque ele tem uma vitória a mais que o Juventude, 45 pontos igual. Só que o Bright White é um cara que, se o ano do Grêmio foi esquisito, o Bright White ajudou a salvar. Porque se bobear, caía. Só o Bright White deve pagar quase toda a folha do Juventude, né? E teve a mesma campanha do Grêmio do Renato Gaúcho. Do bom Renato Gaúcho. Eu sou bom, eu sou brabo. A mesma campanha do Juventude. A minha crítica Parabéns. não é o Bright White, que fique claro. Não, é igual de o jeito Jorge, nenhum. é o Renato Gaúcho. De jeito nenhum. Estevão, o único do Palmeiras na seleção oficial do campeonato. Tá aqui o garoto que desequilibrou. Podemos dizer que o Palmeiras só chegou matematicamente vivo na última rodada por causa do Estevão ou é exagero? Eu acho que sim. Eu acho que muito jogo o Estevão botou o time nas costas. Alguns ele conseguiu ter o resultado. Outros, como por exemplo o decisivo jogo Palmeiras e Botafogo, o jogo foi 3-1 Botafogo e o Estevão brigou para ser o melhor em campo. O que ele fez naquele jogo, o que ele fez no segundo tempo, até sair extenuado de tanto carregar o time. Então, assim, acho que tem muito esse componente aí. Mas como tem muita gente que jogou muito bem o tempo todo, assim, talvez eu não seguro ele para 10. Aliás, eu acho que eu só seguro 2 jogadores para 10. Não seguraria ninguém, só o campeão hoje. Só do Botafogo. Eu seguraria 2 do Botafogo para 10. Também. Ok. Só. Mas o Estevão fica no 9 ou também não? Então, se eu seguro 2, teria que ter mais Sobra. um. Pra mim Sobra fica. vaga. Eu acho que fica na 9. Acho que fica na 9. O campeonato só não acabou quarta porque ele faz um gol de falta brincadeira no Mineirão. Eu vou até Era pra esticar acabar essa corda aí, meu quarta-feira. amigo. Eu vou até esticar essa corda, a proposta que você trouxe aí. Eu acho que o Palmeiras não seria o vice-campeão se não fosse o Estevão. O Palmeiras provavelmente não seria o vice-campeão se não fosse o Estevão. O Estevão carregou o Botafogo, o Palmeiras, de uma maneira sacanagem em vários jogos, cara. Cara, tem um jogo contra o Grêmio, fora de casa, que o Veiga tava suspenso. Lembra que o Veiga deu uma porrada no Garro e ficou suspenso? Isso. O jogo seguinte foi contra o Grêmio, fora de casa. É. O Palmeiras não jogou nada, o Rony perdeu 325. Ele faz um gol de fora da área Brincadeira. extraordinário. O Rony né? perde o gol. Não, ele faz a jogada do empate e depois faz um golaço que ele vai trazendo pra dentro, O meio. solta uma porrada no meio. Brincadeira, meu amigo. Esse jogo é sacanagem que ele jogou. Eu acho que se não fosse o Estevão, o Palmeiras... Assim, se o Botafogo foi obrigado a ser campeão nas últimas rodadas, o Botafogo teria sido campeão com 3 rodadas antes, 4 rodadas antes. Cara. Por causa do Estevão. 13 gols e 9 assistências, gente. Esse moleque é muito diferente. 17 anos de idade. Nossa. E o Chelsea tá melhorando, hein? Então. Vai chegar num Chelsea melhor, Em hein? tese, vai chegar num Chelsea se arrumando aí. Ou já arrumado, quando ele chegar no ano que vem, depois do Mundial. O Chelsea tá brigando pra ser campeão inglês. 9 pontos nesse momento, mas... Não, 9 não. Nesse momento, 4 com o Liverpool com um jogo a menos. É verdade, é verdade. Então, nesse momento, o 9 foi na rodada passada. o Chelsea tá a 4 pontos do Liverpool líder e o Liverpool tem um jogo a menos, ok? Mas podem ser O Liverpool 4, não jogou, né? podem ser 5 ou 7. E ele não tem Champions pra jogar. Não tem ele Champions. tem um calendário menos Ele exigente. administra a Conference League do jeito que dá lá, porque também não tem nenhum Ganhar, pensamento. ganhou, não ganhar, tá tudo bem. Pro Chelsea tá tudo bem. Everton Ribeiro, quando contratado, virou uma expectativa enorme. Caramba, olha o salto que o Bahia tá dando. Foi lá e pegou o Everton Ribeiro do Flamengo. Ele entregou o que se esperava? Ficou abaixo? Ficou acima? O que vocês acham? Cara, o Ribeiro tem um ponto que é o Bahia como um todo, ele dá uma murchada no segundo turno, né? O primeiro turno do Bahia é Cai sacanagem. muito, O primeiro turno chegou a ficar ali vice-liderança, brigando e O tal. Bahia jogou com o Flamengo e o jogo seguinte do jogo com o Flamengo para ser líder do campeonato, ser líder. para assumir a liderança do campeonato. Só que eu acho que faltou elenco, né? O Bahia tem um time titular bem interessante, mas o elenco do Bahia é um elenco realmente abaixo. E acho que no segundo turno caiu. O Ribeiro, eu acho que é o cara que foi mais linear.
do time titular do Bahia como um todo, eu acho que ele foi mais linear. Ele sempre jogou bem. Acho que teve pouquíssimos momentos que ele teve jogos ruins. Acho que o padrão dele foi realmente bom. Aliás, o Bahia tá de volta à Libertadores, não joga desde 89. O Bahia foi campeão brasileiro em 88, o Bahia não jogava Libertadores desde 89. Teremos 2 nordestinos na Libertadores. É uma né? Um na loucura fase de isso. grupos e um na pré. É uma Primeira vez na loucura, história. loucura, bizarro demais. E o Everton Ribeiro é o cara que capitania esse projeto. Um projeto que no ano passado quase caiu, né? Foi pra última rodada, precisando ganhar do Atlético Mineiro, se não me engano, fora de casa e ganha. Sim. E aí 4-1. agora vai pra Libertadores. Eu acho que é um time muito coletivo. Eu acho o Bahia um time muito coletivo. O Everton Ribeiro, pra mim, é um destaque coletivo desse time. Eu colocaria atrás do Bernabé. Acho que o Bernabé foi um cara definitivamente com coisas mais destacadas, né? E talvez poderia ter o Lúcio Rodrigues aqui, mas foi só segundo turno. Colocaria nota 3 o Ribeiro. 3, VSR. Paga? Eu tava pensando em 2 ou 3, porque acho que, assim, ele foi importante para um time que estava no início de projeto, foi o rosto do projeto. Em muitos momentos foi aquela bola de segurança, mas em termos de produção, por exemplo, gols e assistência, foi bem abaixo do que talvez a gente projetava. Ele jogou muito bem em alguns momentos, mas tem algumas questões físicas ali que eram naturais, então ele não conseguia manter a intensidade, e era natural que não conseguisse o tempo todo. Então acho que um 2 ou 3, só lembrando aqui, ele é um dos 29 melhores do campeonato, Pois é, né? Então, mas acho que ficaria entre 2 ou 3. Tá. Eu acho que a gente vai ter que descer bastante gente aí. Pode ser. Então já bota na 2 e puxa todo mundo aí. Pode ser. Arrastada 4 para 7, né? Dá 5. Eu puxaria Alan Patrick e Bernabé, talvez. Ou não, você quer puxar todo mundo? Quer puxar todo mundo? Não, acho que pode deixar aí. Então É? tá bom. Pode arrastar esses daí. Então arrasta 4 e 5. Isso. E Bright White também, né? Junto. Isso, Tá. Bright White. Mantém 6 e diante ali como estão. Tá bom. Isso. Tá, beleza. O interminável goleiro Fábio. Rapaz. Você falou aqui que muito do Fluminense não ter caído se deve ao Thiago Silva, que acabou não ficando na nossa lista final. Por causa do número de jogos. E Fábio também, né? Não, é uma loucura. Nossa. Esses dois, Fábio e Ganso. Fábio garrou muito. Vocês querem avaliar juntos, Fábio e Ganso? Foi mais ou menos o mesmo pé de importância, assim? Acho que o Fábio foi mais. Mais? Acho que o Fábio foi até mais. Acho que uma notinha a mais, o Fábio? Mas acho que dá pra botar junto. Acho que não é um negócio mais, tipo assim... Eu acho que uma nota a mais pro Fábio em relação ao Ganso, eu acho que ilustra bem. Pô, você pega o jogo recente contra o Criciúma, aquela defesa que o Fábio faz, o Criciúma ia ganhar o jogo no Maracanã, gente. O Fábio faz um milagre inacreditável. O Fábio agarrou demais. 44, né? Você falou? Aham. Agarrou muito mesmo. Em muitos momentos ele foi a bola de segurança antes do Thiago Silva chegar, era quase que jogar em função do goleiro, que é sempre um negócio arriscado pra caramba. Acho que o Ganso, ele teve um miolo de campeonato ali muito forte, num nível assim dele dominar e controlar os jogos, mas acho que no todo do campeonato, acho que o Fábio foi melhor e mais importante do que o Ganso. Então poderia entrar o Fábio na nota 5 e o Ganso na nota 4, talvez. Pode ser. Pode ser. Mas eu acho que o Alan Patrick... É difícil, né? O Fábio na 5 eu compro. Acho que o Alan Patrick foi mais que o Ganso? Então, eu não sei, mas de verdade, eu acho que o Ganso jogou pra caceta, tá? Se bobear o Ganso, o Vitor Sá falou no meio do campeonato, eu acho que o Ganso, em algum momento do Campeonato Brasileiro, Libertadores, ele jogou mais esse ano. O ápice do Ganso esse ano foi maior que o Ganso do ano passado. E olha que ano passado eles foram campeões da Libertadores. Caramba. O Ganso esse ano foi uma barbaridade. O meio do campeonato do Ganso ali foi uma barbaridade. A gente pode jogar o Fábio pra 6 e o Ganso na 5, se você quiser também. Que aí o Ganso fica à frente do Alan Patrick. Ou descer o Alan Patrick... Não, se eu tivesse descer alguém, seria o Bright White, não o Alan Patrick. Não o Alan Patrick. Eu acho que o Ganso e o Alan Patrick na mesma nota, eu acho que ficaria legal. Então baixa o Bright White, né? Deixa o Bright White na 3, Alan Patrick e Ganso na mesma? Na 4? Pode ser, Bess? Pode. Tá, pode ser. Tá bom. É isso? Beleza. Por mim tá bom. E aí o Bright White na 3. O Bright White desceu pra 3. Tá. Garro. Nossa senhora. Cara, esse é 8, né? Nossa. Tem outro espaço de 9 aí? Não, então... Tem outro espaço de 9. Eu penso... tem outro espaço de 9. tem outro espaço de 9. Se for segurar só 2 mesmo... Eu vou segurar... Eu queria segurar o Savarino e o Marlon Freitas. Não sei se vocês... Pô, fecha nos dois. Então Fecha nos segura dois. os dois. Aí tem uma vaga Apesar no de eu 9. achar que tem um 10 muito claro entre os dois, mas vamos fazer esse suspense aí. Não, é que eu acho que é bem Não, pra mim, possível né? mesmo. Pra mim. Tá. Então, assim... Então teria uma vaga na 9 e tem toda a 8 aberta. Vocês não vão segurar o Luiz Henrique?
Eu não seguro. Não seguraria o Luiz Henrique. Pro brasileiro, Porque não. no brasileiro, não. Ele Na foi votação eleito da CBF, ele foi eleito craque, Ele foi né? eleito craque. Pra mim, eu não seguro. O Tá? eleito tal. Se você me perguntar qual é o melhor jogador da temporada do Botafogo, o Luiz Henrique briga com o cara que eu vou votar pra 10. Mas no brasileiro, o cara que eu vou votar pra 10 é bem superior. A dúvida é, o Garro na 8 ou na 9? Quem jogou mais, Luiz Henrique ou Garro no brasileiro? Eu acho que o Garro. Cara, o Garro. Vamos pegar números. Ai. Luiz Henrique, que não é o que define, tá? Primeiro eu vou falar de número e falar de jogo. Em números, o Garro tem 20 participações em gols, 10 gols e 10 assistências. Luiz Henrique, se não me engano, são 10, né? 7 gols e 3 assistências. Então o Garro tem o dobro de participações em gol que o Luiz Henrique. Mas os números não dizem tudo no jogo. Só que eu acho que, além dos números, o Garro foi jogou pra caceta da rodada 1 a 38. E foi No um momento cara... em que o Corinthians estava uma draga, Exatamente. só ele jogava. No momento que o Corinthians estava na draga, só ele carregava o time, só ele chamava a responsabilidade, tem isso. só ele era o cara que fazia o Corinthians, em alguns momentos, ficar fora da zona de rebaixamento. E aí, quando ele Me tem convenceu. auxílio, Me e quando convenceu. chega Depay, quando chega Hugo Souza, André Ramalho, chega Carrilho, chega os caras, depois, ele explode de vez. Pra mim, o Garro fica na 9. Então o Garro na 9, então o Luiz Henrique automaticamente vai pra 8. Exatamente. Já pode botar lá. Prevejo polêmicas nos comentários, Eu hein? acho a eleição do Luiz Henrique como craque do campeonato impossível de se compreender. Impossível. É? Impossível. Impossível. Impossível de se Não achei compreender. um grande crime. 100% hype. Eu acho muito 100% difícil hype. de se compreender. É porque eu acho que tava... Tem a Ele coisa não, dos foi dois o jogadores... ele não foi o melhor do Botafogo No campeonato brasileiro. A galera tá falando, na temporada, não. Brasileiro. Acho que é indiscutível que ele não foi o melhor jogador É do que eu acho Botafogo que no pegou brasileiro. aí a plástica, talento. Eu acho Pode que estava ser. entre Luiz Henrique e Estevão, né? Pela técnica dos dois. Pode ser. Quem fosse campeão brasileiro ia Pode ser eleito ser, craque. pode Mas ser. você vê que é hype. Porque pra é. mim, Marlon Freitas e Savarino jogaram melhor Exatamente. do que o Luiz Henrique e eles não têm o hype que o coloque na Eu também disputa acho. desse título. O Savarino nem na seleção do campeonato É, ficou. que é uma aberração. barbaridade, É uma loucura. É uma aberração. É uma loucura É uma aberração. desvairada. Que já pô. botou 5 do Botafogo, acabou, bota 6. Exatamente. Não, mas não é isso, é questão de merecimento, né? Pô, o Savarino não tá na seleção oficial da CBF, não conta o que foi o campeonato. É a loucura Não desvairada. conta o que foi o desvairada. campeonato. Então, assim, Mas tanto é o é quê? que ele tá aqui brigando pra 10. O futebol, nessas premiações, aliás, acho que foi você que uma vez fez um vídeo falando disso. As premiações de futebol, elas levam mais em conta o hype sim. do que, na prática, o futebol jogado. Em vários momentos é isso. Pô. Gerson. O engraçado é que ontem falei minha seleção lá nas mídias sociais e no último dia, lá no domingo, cara, eu recebi mensagem de algumas pessoas dizendo: vocês favorecem muito o Flamengo. O Gerson só começou a jogar quando o Felipe Luiz chegou. Gente, isso, quem falou isso não viu o campeonato. Quem falou isso desembarcou do Brasil em novembro. Exatamente. Junto com o Felipe Luiz. Não viu o Gerson carregar o piano na Copa América com o Flamengo todo arrebentado. inteira. Que isso, Se tinha uma coisa que funcionava no Flamengo do Tite, era o Gerson. Pô, que então, isso, assim, galera. acho que o Gerson ali é no mínimo 7, tem que ver questão ali de posicionamento, cabe até uma 8 pra mim. Não O acho Gerson exagero, jogou não. muito. O Não Gerson acho jogou exagero. muito. Deixa eu fazer muito, a composição aqui. Também acho que é no mínimo 7. Concordo. É no mínimo 7 e acho que caberia 8. Que ele carregou muito o Flamengo. carregou muito, Estamos falando do cara, terceiro muito. lugar do campeonato, né, cara? E fazendo mais de uma função. Quando precisou ser volante, ele foi. Quando precisou jogar aberto na direita, ele foi. Jogou aberto na esquerda. Jogou de articulador, de camisa 10 em alguns momentos. É um pouco, claro, guardadas as proporções. Líder, né? Guardadas as proporções, é um pouco do que a gente falou do Garro, né? Quando o Flamengo não funcionava, era ele que funcionava. Tudo bem que o Corinthians funcionava muito o Corinthians pior tava do que o de- Flamengo. E o Garro carregou. O Garro, o prêmio. É que depois chegou, né? Mas aquele prêmio lá que a gente brincou da outra vez, o Ney Noé, tem horas que a gente vai ter que fazer o prêmio. Primeiro Ney Noé. semestre foi do Garro. Foi do Garro, prêmio completo do Garro. Mas o Gerson vai um pouco pra esse caminho também. Quer botar na 8? Eu compro e a gente vê depois. Depois Tá a bom. gente vê se cai ou não. A gente vê depois. Põe na Mas 8. eu acho que é 7 ou 8. Hércules. Fez um grande campeonato. Excelente. Cara. Fez um grande campeonato. É um jogador que está no radar de muitos times pela capacidade de ser volante, de ser um volante que marca, que chega à frente, que se oferece, não foge do jogo. Acho que fez um belo campeonato o Hércules. Em determinado momento, o Pochettino era quem mais aparecia no meio-campo do Fortaleza. Depois o Hércules apareceu como uma espécie de um protagonista ali, de um cara que aparecia, jogava muito bem. Eu acho que diante do que está aí, ele jogou mais que o Ganso e que o Alan Patrick? Acho que não, Não. né? Não jogou. Acho que vai ficar na 3. Na 3, é. Então acho que ficaria na Talvez, 3. não, mas
Mas eu acho que o Ribeiro foi mais cara do projeto que o Hércules. Foi, mas eu acho que não jogou mais bola. Produção talvez tenha sido o Hércules, né? Eu acho. E o maneiro, que eu acho que em alguns momentos o Fortaleza passou a jogar com 3 e às vezes até 4 volantes, né? Isso. Tinha uma época que jogava... O maior momento foi Martínez, Rossetto e Hércules. Mas teve alguns jogos que entrou até o Sacha e tal no time. E o Hércules, ele fazia tudo. O Hércules pode, em alguns momentos, virar o teu primeiro volante, porque tem marcação. Tem alguns momentos que ele pode sair pro jogo. Tem alguns momentos que ele pode pisar na área. Eu gosto muito do Hércules. Sabe aquele volante com cara de Europa? Cara, você pensa assim... Motorzinho. Me lembra, inclusive, o Ederson, que jogou no próprio Fortaleza, jogou no Corinthians e agora tá na Atalanta. Aquele cara com cara de futebol europeu. O Hércules me parece muito. Ficou muito marcado pela expulsão aqui contra Aqui não, né? No Rio de Janeiro, contra o Vasco em São Januário, mas um baita campeonato. 3, então. Tá bom. Tá bom? Beleza. Eu tenho dúvida do Ribeiro, mas tá bom, tá bom. Hugo Souza, aí é que tá. Quantos goleiros? Hugo Souza e Fábio, né? Tem o John também. Tem o John também. E o João Ricardo. E o João Ricardo? Nossa senhora. Hugo Souza foi mais que o Fábio? Acho que o Hugo Souza desses goleiros é o que vai ficar na menor nota. Menor nota? Porque ele gera um Tô falando de impacto... 4 goleiraços. Cara, mas assim, ele pega muito. Ele pega muito. Mas também é o seguinte, não é que ele pegou uma terra arrasada no gol, porque o Donelli não vinha tão mal assim. Só que E era ele... o... O Donelli acho que não tinha que tanta foi pro norte, confiança, né? Carlos Miguel. E o Carlos Miguel, num nível muito bom, aí foi embora. Aí o Donelli não caiu tanto assim o nível, mas não era do nível do Carlos Miguel. Mas E só não que tinha- o Hugo é e uma não sombra. tinha confiança, né? É, poucos jogos e tal. Mas o Hugo foi brincadeiro que pegou. Desde Muito o em início. Copas Quer analisar também, os né? quatro? Quer analisar os 4 Então, goleiros? é esse o exercício que eu tava Tá bom. pensando Ó, aqui. pra mim, em ordem de qualidade. 0-1. 0-1 pra mim, o João Ricardo no J. campeonato. Ricardo, perfeito. Correto, O Vitor João Ricardo, Sérgio. pra mim, João Ricardo foi o cara que mais fez defesa, que mais fez defesa difíceis, que mais fez defesa de finalizações de dentro da área e que mais teve percentual de defesas, a proporção entre chutes e bolas defendidas. Tá. Então, acho que pra mim ele foi, acho que o John tá... E acho que aí não tem nenhum absurdo. Quem votou no John para melhor goleiro do campeonato tá ok. Eu votei no João Ricardo, acho que pra mim tá ok. Não tem nenhum absurdo se... Goleiro da melhor defesa. né? Mas eu acho que o João Ricardo foi melhor desses Também 4, acho. então seria na ordem. O melhor pra mim, João Ricardo, depois John, depois Fábio e depois Hugo Souza. Então, eu acho que dá pra jogar o João Ricardo na 6, Beleza? né? E talvez o John e o Fábio fiquem na mesma nota. Não acho que teria grande problema nisso. Tá bom. Né? E aí a gente vê o que faz com o Hugo Souza. Porque a gente, Hugo pensando Souza aqui, o tá João 4. Ricardo, em algum momento da competição, que também concordo com o Vitor Sérgio, goleiro da seleção pra mim, tranquilamente é o João Ricardo, apesar do John ter feito realmente um bom campeonato. O John foi muito importante. Bom, em vários jogos pegou em que pênalti ele com foi... o Romero, lembra? Que ele pegou o primeiro pênalti que ele pegou na vida. Então, assim, o campeonato do John é um campeonataço. Aliás, a temporada, né? Do John, temporadaça. Mas eu acho que o João Ricardo foi mais... Pro Botafogo ser campeão, se você tira o John e bota um bom goleiro no lugar, eu acho que o Botafogo continuaria tendo a temporada que teve. Porque o time era um espetáculo, um avassalador, o meio pra frente é um negócio de louco. Se você tira o João Ricardo, eu não tenho a certeza se o Fortaleza faria o que Isso é fez um no ótimo campeonato. argumento. O João Ricardo foi primordial pro Fortaleza ser o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, repetindo a campanha de 19, se não me engano. Não, 19 não. 19 21, brigou pra não 21, cair. né? 21. O quarto lugar foi 21. Campanha de 21. Mas com muito mais pontos. Com muito mais pontos, exatamente. 68 a 56, se eu não me engano. De 54. 21 eu não lembro exatamente, mas 68. É. E eu acho que o João Ricardo foi muito importante pra isso. O Fábio junto com o John eu acho justo. O Fábio é muito importante pro Fluminense não cair. E é a mesma coisa que eu falo sobre o Hugo Souza, assim. Eu acho que o Donelli acho que abaixa um pouco 58. nessa conta, 58. Ele fez 10 pontos Mas- a mais do que a de 21. Mas de fato o Carlos Miguel tava agarrando muito. Eu acho que o Hugo Souza foi muito importante, cara. Essa 5 tá com quem? Tá com... Fábio e John. O Bright White tá onde, hein? Tá na três. Tá 3? Tá na 3, é. Tem a 4 e tem a 5 pra você aí. Se quiser botar 3 goleiros na 5. É que eu acho que o Hugo Souza pegou demais. Então, é que o Hugo Souza Pô, quer pegou botar muito. 5 não? É 5 Pode dos ser, goleiros? Tá bom, pode Deixa ser. 5 dos goleiros. É porque o Hugo Souza Errou pegou mesmo. muito. Seria até sacanagem botar o O Hugo Hugo Souza atrás, Souza né? pegou muito no momento mais central da parada do Corinthians. Mudança de chave, né? É. Aí depois, acho que o Corinthians já Tá estava bom. mais organizado, ele não teve tanto trabalho assim. Mas na hora que o Corinthians estava uma draga, o que ele pegou, o que ele salvou, o que ele evitou de derrota, que ele salvou um empate ou uma vitória, por exemplo. Então, por exemplo, o jogo contra o Criciúma, né, que ele até acaba falhando no... Não falha não, teve um gol contra, né? Até um jogo que ele... Mas, pô, o Criciúma tinha feito um ótimo primeiro tempo e ele fez Em Itaquera, defesas absurdas em Itaquera, né? Então, assim, acho que
Acho que beleza. Tem coisas, tem falhas, né? Na conta tem falhas, né? Essa, qual, foi no Barradão contra o Vitória, Contra não foi? Vitória, que ele aquele- tentou dar o que- passe. dar o aí- passe e a bola vai- Você vai lembrar, mas o Fábio também tem. Fábio o contra Fábio o São também Paulo tem. no Morumbi, no primeiro turno. Então, assim, acho que tá bom. Eu acho que seria, de fato, seria sacanagem deixar o Hugo Souza atrás. Deixa as 5 do goleiro, já que a gente escolhe o João Ricardo para nossa seleção, Hugo destaque. ele dá um passo à frente. Tá ótimo. Nem Noé, Hulk. Prêmio nem não é do Brasileirão. Difícil, hein? Difícil, hein, irmão? Se o Atlético, em vários momentos da temporada, era bola no Hulk. 10 Hulk, gols no campeonato. se vira aí. Hulk, dá teu jeito aí, faz teu nome aí. Cara, 10 gols no campeonato. 10 gols, 5 É assistências. loucura pra um campeonato tão grotesco E quanto o do jogando Galo. só 24 vezes, né? Porque ele ficou machucado um bom tempo. Tanto que o Davidson chega quando ele machuca. Exatamente, ele ficou machucado um bom tempo. Acho que agora, diante do que tá aí, Aí do campeonato do Galo, né, gente? e do Campeonato do Galo, eu não sei se ele foi melhor que o Bright White, por exemplo. Bom ponto. Né? O primeiro turno dele, até por questões de lesão ali, não foi legal, né? Mas você sabe que eu acho que tem semelhança, né? Até a pontuação foi muito próxima dos dois. Se não fossem os dois, Grêmio e Atlético poderiam ter terminado o campeonato de maneira trágica. Só que tem uma diferença muito grande. Onde o Atlético deveria ter ficado e onde o Grêmio deveria ter ficado. projeção, né? Tá. Tudo bem que a projeção do Grêmio também era maior. Era mas a do Galo maior, era né? muito maior. É, do Grêmio o Galo era muito mal. O Galo salvou na última. Com o Hulk perdendo pênalti. O inclusive. Galo, na metade do primeiro turno, está praticamente fora da chance de título brasileiro, todo mundo tratou como um fiasco, pô. E quase cair. Né? E quase cair, então é a cerejinha, né? Aí é- Antes do pênalti, o Atlético Paranaense meteu uma bola na trave. Né? Se essa bola entra, o Galo estaria na zona de Estaria, rebaixamento. na zona o de Red Bull estava ganhando e o Fluminense Exatamente. É verdade. É. Cara, que loucura. Se o Furacão faz 1-0, rebaixa o Galo. Antes do pênalti, o Atlético mandou uma bola na trave. Então, tem o Atlético Cara, pra mim é Paranaense. pelo menos junto com o Ribeiro ali. Eu acho pode junto ser. com o Bratiouat, mas vocês podem jogar na 2. Ah, eu acho que o Bright White é à frente, cara. Tá bom. Eu também acho. Então joga E o na Hulk 2. não jogou muito mais que o Bright White. O Hulk fez 24 jogos. 24 jogos. O Bright White fez 18 ou 19. Léo Ortiz. Ele fez um bom campeonato. Agora, eu vi muito torcedor do Flamengo cobrando ele na seleção do campeonato. Eu acho um baita de um exagero. Né? Primeiro que ele foi reserva em muitos momentos. E não Segundo que quando... Tudo bem. Segundo que às vezes que ele jogou, boa parte do campeonato ele jogou como volante. E na reta final, já na era Felipe Luiz, jogou na posição dele e jogou muito bem. Mas acho que colocar como destaque do campeonato, ou pleitear ele como zagueiro do campeonato. As circunstâncias, né? Assim, leia-se, né? Traduzindo. O trabalho do Tite ferrou com o Léo Ortiz. Ele poderia estar na seleção do Campeonato Brasileiro, não fosse o trabalho do Tite. Poderia. Porque, né, em linhas gerais, eu acho que é isso. Exatamente. Eu vejo assim. Que nota a gente põe o Léo Ortiz? Numa Eu- 4? Léo Ortiz ou Hércules? Eu acho que o Hércules vai Eu acabar acho que ele caindo. vai acabar ficando na 2, o Léo Ortiz. Léo sabia? Ortiz? É. O Hércules foi titular o tempo pô. todo, né? Entendeu? Boa parte da campanha. Não vai ter muito maior jeito. parte da campanha. Mas é doideira também, porque quando o Léo Ortiz jogava, ele era muito impactante. Todos os jogos dele. Então, mas é que eu acho que esse muito impactante se dava pela pobreza do trabalho do Tite, né? Mas isso também foi um ponto positivo pro Gerson, né? A gente utilizou isso como um ponto positivo O pro Hércules, Gerson. Hugo Souza, a gente usou. o Hugo Souza, a gente usou isso pro o Garro, a gente Hércules usou foi isso. titular em 30 dos 32 jogos do Fortaleza. É, isso, né? Quer dizer, isso, é. 30 dos 32 jogos que ele jogou. Isso pesa contra o Léo Ortiz. Tá bom, né? tá bom, acho beleza. E eu acho que sim. infelizmente, né? Assim, não vai ter muito jeito. Mas acho que o Léo Ortiz poderia ter feito um campeonato ainda melhor, não fosse a comissão técnica do Tite que... Né? E nessa aí, desses aí, eu acho que o Hulk vai ter que acabar caindo pra essa 1 aí. Pode ser. Porque, Pode ser. por mais que eu tenha achado que o Hulk jogou bem, pô, ele tá na lista dos 29 É. melhores jogadores do Campeonato Brasileiro com o Galo jogando o que jogou, pô. Pode ser. Só que, pô, chega na reta final, perdeu um pênalti decisivo. Enfim, o ano do Galo foi muito focado nas Copas. Mais um candidato ao troféu Ney Noé. Esse foi muito candidato, velho. Nossa Senhora. Meu Deus, coitado do O Lucas. São cara. Paulo, o Vitor Sérgio, antes da gente gravar, ele falou do Lucas aqui, e é verdade, assim. Que campeonato insosso do São Insosso, Paulo, né, né? velho? Insosso Os do São últimos Paulo. 2 meses, então, minha Nossa Senhora. Tem mais 3 rodadas o Corinthians Uma passa o São coisa- Paulo. uma coisa é você Tem mais brigar- 3 rodadinhas o Corinthians passa o São Paulo. Uma coisa é você brigar contra o rebaixamento que te deixa com raiva, mas te deixa com raiva te motivando a alguma coisa. O Campeonato de São Paulo te deixa com raiva porque você fala assim, meu Deus, eu fico imaginando o torcedor de São Paulo que acorda às 5 horas da manhã e pega o trem, né? O cara, Tá lá um na torcedor, CPTM o lotada. cara pega lá e o cara empurrando pra ele entrar no trem e tudo. E ele olhar alguns jogadores do São Paulo na reta final do campeonato e falar, porra, meu irmão,
assim, né? Um estado de letargia, um estado de, tá bom, se ganhar. Então, assim, Vivendo a vida que eu queria viver, né? o jogo do São Paulo contra o Juventude na reta final do campeonato, meu pai do céu, assim. Então, e o Lucas foi um oásis nisso daí, né? Mas em termos de campeonato como um todo, não sei se dá pra botar ele muito à frente de alguém, Ele faz 10 gols, é isso? 10 gols. Termina com 10 gols e eu acho que foi um cara... Eu tenho algumas... Eu não sou um... Não acho que o Zubeldia tem que sair de São Paulo, tá? Longe disso. Assim, um Grand Canyon disso. Mas eu tenho críticas ao trabalho do Zubeldia. Acho que é um trabalho que poderia ter rendido bem melhor do que rendeu. Ele conseguiu fazer um time competitivo. Tudo bem que ele perdeu o Alisson, Pablo Maia no primeiro turno, e o Alisson vinha sendo o melhor jogador do time naquele momento. Isso pesa demais. Mas você perdeu o Alisson e teu time desmoronar, eu acho que o Alisson é um puta num volante hoje em dia. Ter uma queda é uma coisa, desmoronar é outra. Desmoronar é outra. E eu acho que o São Paulo, quando o Lucas jogava bem, o São Paulo jogava bem. Quando o Lucas jogava mal, o São Paulo jogava mal. Passava 100% pelo Lucas. Essa é a minha principal crítica ao trabalho do Zubeldia. Era muito dependente do Lucas. Mas acho que é um trabalho que vai se desenvolver para o ano que vem. Pô, ficou em sexto, coisa que o São Paulo não fica há algum tempo e etc. Mas o Lucas acaba sendo o principal jogador desse time. Mas e aí, vai ficar na 1? Não. Não? Pra mim não. tem que cair o quê? Hulk e Ribeiro. Acho que os três da 2 Cai pra 1 e cai joga o Lucas primeiro ali? do que o Lucas. Eu também acho. Mas pode cair só o Ribeiro e o Hulk. E deixar o Léo Ortiz? Pode ser. Eu fecho. Pode ser. Eu fecho. E bom. deixo o Lucas junto. Ou seria só o Hulk. Não sei. O que vai? Não, acho que dá pra cair o Ribeiro Dá junto. pra cair os dois, Dá, né? dá. Até porque veio mais gente por aí. Caramba, tá difícil esse Tá programa. embaçado, tá estreitando. Vambora, Matheus Pereira. Segundo turno. Então, o É, primeiro um turno turno bom, dele outro é não, brigar rolado. por melhor do campeonato. Seleção do primeiro turno e depois ele cai muito, até como todo o Cruzeiro dentro do Brasileirão, né? Se a gente considerar ali que a 6... Vocês acham que obrigatoriamente o Yuri Alberto tem que ficar junto com o Alejandro? Yuri Alberto. Eu acho que faria sentido, né? Como artilheiros próximo, do ou pelo campeonato. menos muito próximo. Eu acho que faria sentido. Porque se o Yuri Alberto... Assim, eu acho que em termos de jogo de bola, já diria o nossa eminência parda do programa aqui, o Lucha, eu acho que o Yuri Alberto jogou mais do que o Alejandro no campeonato. Eu acho. Eu também acho. Então, de preparação repente, de botar o Yuri jogadas. Alberto na 7 e aí o Matheus Pereira acho que caberia na 6. Você tem razão, hein? Você Eu tem acho razão. que a 6 vai acabar ficando muito pro Matheus Muito? Pereira. O segundo turno do Matheus Pereira, tudo bem que ele é talvez o jogador mais impactado por um trabalho constrangedor do Diniz, né? Um trabalho constrangedor. Um ano constrangedor. Um né? ano constrangedor do Diniz com um trabalho no Cruzeiro de 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Tá bom, pode ser. Uma contra o Criciúma, que o Cássio agarrou uma barbaridade no final do jogo, e agora contra o Juventude. O segundo turno do Matheus Pereira. E eu sou um cara, pô, que sempre defendeu o Matheus, mas o segundo turno dele caiu demais, pô. Tipo assim, você pega o campeonato do Fábio, ele foi mais importante pro Fluminense não cair. Você pega o campeonato do John, defesa menos vazada, Hugo Souza. O Hugo Souza, Então, você não botar tem... ele na 4? Talvez pode ser. fique muito, hein, pelo que o Wallace está falando. Você tem críticas? Não, acho que Você não. tem críticas à temporada do Hugo Souza? Pouquíssimas. Pouquíssimo. A do Fábio? Pouquíssimas. John, pouquíssimas. O Matheus Pereira, você tem mais críticas. Tem bem mais críticas. É, porque tem uma coisa, né? Assim, do ponto de vista matemático, de rodadas e tal, o cara que joga bem o primeiro turno e mal o segundo, ou o contrário, joga mal o primeiro, joga bem o segundo, dá no mesmo. Só que em termos de impacto, de percepção, quando você tem uma queda no final, aí é a última impressão pode que ser. fica, né? Aí Talvez pesa. isso o Alejandro e o Yuri Alberto tenham... Porque o Yuri Alberto também no primeiro turno não foi bom. Pois Foi é, e aí uma época que o Yuri Alberto ainda estava tropeçando na bola. E o Cruzeiro ficou fora da classificação para Libertadores. Hein? É bom fora lembrar. da né? Libertadores. É Então, excelente tem isso lembrar também, disso. objetivo Então, não o que tu alcançado. acha? objetivo não alcançado. Cair o Hércules e botar o Matheus Pereira na 3? Quem? É Bright White e Bernabé, né? Subiu o É. Hércules para 4? Ah, não, caiu o Hércules para 2. Hércules para 2. Difícil. Difícil Matheus esse Pereira foi o exercício, craque hein? do primeiro turno, talvez. né? Então, isso que eu tô Difícil. falando. Então ele vai acabar entrando na 4. Tá bom. Vitor Zé tinha falado 4, né? Eu tinha falado Tá bom. 6, né? 6. Mas Ah, não, tá beleza. bom. Então também não fica tão distante assim. Tá bom. É. Mas vai cair. Beleza. Vai cair. Quem é o zero desse programa, gente? O Pedrinho traz o Diniz, faz pressão em áudio vazado para colocar reforço, para conseguir vaga de Libertadores. Tem 2 caminhos e não consegue nenhum dos 2. Né? O Pedrinho... Aliás, o Diniz, quando ele assume depois do jogo da ida na Sul-Americana. Acho que ganha do Libertad, se não me engano, fora de casa. Volta e empata, se não me engano, em casa. Classifica contra o Lanús. Cara, num desespero. Sofrendo.
O Cássio agarrando pra cacete e faz aquela final grotesca do Sul-Americano. Grotesca. Mateuzinho. Durante muito tempo, com sobras, o melhor jogador do Vitória. O Alejandro, o Vitor Sérgio falou, né? Primeiro turno do Alejandro não foi bom e tal. Mas o Mateuzinho não. Acho que foi o jogador mais linear do Vitória. Teve alguns problemas físicos, principalmente em reta final do campeonato. Mas é um cara que carregou tecnicamente o Vitória em várias vitórias. Perdão do pleonasmo. Mas um cara tecnicamente muito bom. Acho que, inclusive, estava conversando recentemente com uma rapaziada que cobre o Vitória, falando, cara, o maior medo que a gente tem hoje, vai perder o Alejandro, né? Porque o Bragantino quer muito dinheiro pelo Alejandro, mas o maior medo hoje é perder o Mateuzinho. Porque ele saia, porque ele tá muito valorizado, jogou demais. Perninha esquerda dele, pô, bate bem na bola, cobrador de escanteio, fantástico. Só que é aquilo, eu acho que o Alejandro fica com uma imagem melhor do que a do Mateuzinho, né? Acho que ele fica com uma imagem, no geral, bem melhor que a do Selo de Mateuzinho. artilheiro do campeonato. Entre Hulk, Everton Ribeiro Acima. e Mateuzinho, quem é 0? Quem é 0 não é o Mateuzinho, com certeza. Eita, nós, hein? Não é o Mateuzinho. Eita, nós. Gente, hein? o Vitória ficou muito acima do que precisava fazer. E ele é um dos caras... a capacidade que ele teve de gerar jogo é um troço de maluco Então- de um time que a gente achava que não ia criar nada, né? É. O Carpini cairia, teve esse né? mérito, Muita né? gente achava. Ele salvou o Vitória sem ser o Vitória com a bunda na parede. Verdade. Ele salvou o Vitória com muitas vezes o Vitória propondo o jogo, saindo pra jogar. E antes da última rodada. Antes da última E rodada. bem antes, né? Aí, fazendo a conta aqui, por exemplo, se você é um cara que gosta dos números... Até a penúltima rodada o Vitória sonhava com o Libertadores. Depois acabou não dando por conta dos resultados lá, mas ele ainda sonhava com o Libertadores. Se você é um cara que olha pros números, o Mateuzinho tem mais participação em gol que o Luiz Henrique. O Luiz Henrique tem 10, o Mateuzinho tem 11. Rapaz. É. Tudo bem que o Hulk tem 15, né? Meu Deus. Porque é o Hulk. É A um um negócio maluco. é pouco pro Mateuzinho, então, pô. É, mas eu acho que o campeonato vai ficar muito enrolado Vai aqui, ficar né? enrolado, a concorrência tá muito Mas eu acho que o grande. Mateuzinho, por exemplo, o Bernabei, a posição pesa, né? Aham. A O posição fato de pesa. ser um lateral esquerdo acaba pesando, com todo respeito ao Bernabei. 1 ou 2 pro Mateuzinho? Eu cairia o Bernabei e botaria o Mateuzinho na trilha. Tá bom, eu compro. Tá bom. Bernabei 2, Mateuzinho 3. Mas aí, não, então, desculpa, até falei Mateuzinho, mas o que vocês acham? O Lucas, o Léo Ortiz, não? Eu Para. cairia o Bernabei e botaria um dos três. Ou o Lucas, o Léo Ortiz ou o Mateuzinho. Pra mim, o Aonde? Mateuzinho. Na 1? Na 3. Ah, mas é que já, aí vai ter que tirar alguém, Não, porque tem o Bratislava. tiramos o Bernabei. Tirou, tá. Aí sobrou um espaço na 3 pra Mateuzinho, Ah, tá, Léo tá. Ortiz ou Lucas. Você não tá Pra mim sacramentando seria o o Mateuzinho. Mateuzinho. Tá. Tô só levantando Pra o mim debate. também, pra mim Também, seria também, também. também. Ah, tá. também. Só Pode pra ser. não acabar prevalecendo... Seria isso. Como é que a gente isso vai vai ter fazer? um problema pra avaliar o Pedro, Então, né? como é que a gente vai fazer com o Ele Pedro? talvez era o melhor jogador do que campeonato. na hora que ele machuca, ele é líder, ele é líder de assistência Ele é e o artilheiro, né? artilheiro e um dos... Ele já não era mais não era o mais líder o de primeiro assistência, garçom? mas foi durante algum momento ali. Só que ele se machuca no dia 4 de setembro, né? Aham. Ele se machuca no dia 4 de Pô, setembro, era ele- artilheiro do Ele campeonato. tava caminhando pra ser o craque do campeonato. Poderia. Né? Não sei o desfecho, né? Não sei. Ele seria o artilheiro, com certeza. acho sim. que o artilheiro ele seria. Tanto que o Flamengo terminou com o melhor ataque do campeonato. melhor Mesmo ataque do sem o campeonato. Pedro quase todo o retorno. 61 gols fez o Flamengo. O Abel até na última rodada estava enaltecendo o fato do Palmeiras ter o melhor ataque, mas na última rodada o Flamengo passou. Caraca, Difícil, né? Vai tá- ser muito difícil o voto do Pedro. 21 jogos só na competição, né? Muito difícil. O Bright White... Cara, eu acho que tem um pouco da natureza do Léo Ortiz, né? Por razões diferentes, eles não foram titulares no campeonato todo, né? O Pedro pela lesão, o Léo Ortiz por decisões do Tite. O que vocês acham? Descer o Léo Ortiz, descer o Hércules e botar o Pedro na 3? Não acho absurdo, não. Tá bom. Tá bom. Acho uma boa manobra. Enquanto esteve em campo, foi Ele era espetacular. um dos melhores. Ele era um dos três, era a top 3 do campeonato. E muitas vezes ganhando o troféu nem Noé também, tá? Nem Noé carregava tanto Inclusive- nem Noé arredondava tanto tijolo quanto o Pedro teve que arredondar. Inclusive, a lesão o que acabou com o trabalho do Tite não foi a eliminação pro Peñarol, não. O que acabou com o trabalho do Tite foi a lesão do Pedro. Porque a gente ali expôs a pobreza que era o trabalho do Tite. Cara, vai ser o 0 mais injusto da história desse programa. Vai ser triste. Vai ser o mais injusto, porque a verdade é que quem vai ficar na 0 não merece, quem tá na 1 não merece. Eu acho que a gente já pode resolver o 0, porque nenhum dos 4 aí vai ser o 0, né? Dos que sobraram. Verratti terminando o campeonato com 12 gols, cara. Eu acho que vai ser o Everton Ribeiro, nosso 0 aqui. Cara, Eu fecho. Eu acho que não vai ter muito eu não tenho jeito. tanta certeza, não. Talvez eu votasse no Hulk. Mas é que o Hulk pelo menos ainda produziu mais, né? Os números do Everton são bem modestos, né? Mas em números, mas é que o Everton Ribeiro tem muita coisa que não aparece. né? Tem muita coisa No que não campo. aparece, sem dúvida. Aliás, Eu acho que o Hulk- A fase dele desde o Flamengo é muito isso, né? Um cara que não aparece. Eu acho que o Hulk ser o 0 desse programa não é que ele jogou mal, ele jogou pra caceta pra mim, né? Tô passando no meu voto. Com 29
com 15 participações em gol. O Hulk jogou 24 jogos, jogou pouco. E pra mim é a representatividade de um projeto que deu tudo errado em 2024, um projeto grotesco, que inclusive os seus menin, por favor, apareçam pra falar sobre o projeto, Tá na hora, porque até viu? agora, Tá na hora. agora o projeto cheio de promessa, mas não entregou nada até agora do que foi prometido, principalmente para 2024. E pra mim seria o símbolo de um projeto fracassado. O projeto do Atlético Mineiro em 2024 é um fracasso retumbante. O do Bahia não, é um retorno à Libertadores. Desde 89 o time mas não aqui a joga. gente tá avaliando o jogador, né? Porque o Everton Ribeiro tem 2 gols e 5 assistências, né? Também acho que beleza. É, O Jorge comprou o Ribeiro. eu também, acho que o Hulk carregou um pouco mais. o Hulk 10, Bem 10 mais 5, até, né? Bem É. mais. O Bahia é um time muito coletivo, né? É, muito coletivo. Ok. Verratti, então, o que nós vamos fazer? Quantos gols? 12? 12. Vai ficar por aí também, né? Não tem muito o que fazer. Jogando muito sozinho na Jogando sozinho, prejudicado pelo esquema do Paiva, né? O time que perdeu pontas e o Paiva insistia em jogar num sistema que arrebentava com o Verratti, né? Fazia o Verratti ficar isolado e mesmo assim ele fez os golzinhos dele. Quando a bola chega, né? Principalmente em cruzamento, né? Que é o melhor cabeceador do futebol brasileiro, quando a bola chega ele faz o papel dele. Ele é um bom centroavante. Verdade. Pro nível do futebol brasileiro, é um bom centroavante. Mas tem que chegar, né? Desde a lesão do Adson, né? O Adson teve uma fratura pro estresse, se não me engano. Bizarro essa lesão. Fratura pro estresse. Eu imagino o torcedor do Vasco. Quantas fraturas não teriam ao final do campeonato? Por estresse, teria tudo. Fratura por desgosto. né? Todas as patologias possíveis por estresse. Não, o mas Vasco é um ano. teria. E pior que é um ano que termina em 10º, né? É um ano que tá. Pô, E semifinalista da Copa do Brasil. É. Se você ficou É que o frustrante. estresse que era pra mais, né? Pensava em mais. Ficou frustrante, Ontem- pô, você tava ali vivo na semifinal da Copa do Brasil até 40 do segundo tempo dentro de casa e tal. Mas, pô, comparar com 23... Jamais, não passa perto, gente. Não, passa perto. ontem Gustavo Góes, grande vascaíno, estava na minha residência e postou um vídeo falando assim, uma foto falando assim, como é bom assistir a última rodada do Brasileiro só pelo entretenimento. Bom demais, irmão. Claro. Com o viés do vascaíno, Claro né? que não pode ser só isso. O Vasco é muito mais do que óbvio, isso óbvio. e tal, mas... Mas é a zoeira, né? De quem sofreu muito. Mas é, Um amigo cara. meu postou no Stories ontem, o Marcelo. Como é bom assistir o pacato 10º lugar Vasco da Gama. Uma paz, né? Cara, Mas eu porque eu recentemente acho- foi uma doideira mesmo o Vasco. eu acho que... eu acho pouco pro Verratti. Mas também é doideira, cara. O Lucas ficou em sexto no campeonato carregando pra cacete. Bernabé, melhor lateral pode da ser, competição. tá bom, tá é bom. difícil, velho. É difícil. Pode ser. O cara tá entre os 25 melhores jogadores da É competição. isso. Tá. Agora, ao mesmo tempo, fazendo justiça, eu acho que o John fez um campeonato melhor que os outros 2 goleiros. Tá bom. Talvez subir o John para 6 E deixar uma vaga na 5 e deixar uma vaga na Tá bom, 5. porque E a eu- gente já meio que combinou que o Yuri Alberto para 7, né? Tá, já quer jogar o Yuri Alberto ali na sete? Eu acho que ele fez, apesar dos dois serem artilheiro com o mesmo número de gols, lógico, senão um seria e o outro não, mas eu acho que o Yuri Alberto jogou mais bola que o Alejandro. Também acho. Então, acho que Participação ficaria coletiva do Yuri Alberto. Assim. E se você for um cara que leva em consideração minutos jogados, eu acho que o Yuri jogou menos do que o Alejandro. Eu vou até dar uma olhada aqui. O Yuri fez... Deixa eu ver. E agora a gente tem um problema, porque nem Wesley nem Veiga eu acho que merecem a 8. A gente vai ter que subir, deixa eu gente. Uma das poucas vezes que a gente chegou aqui com problema para subir jogador. Para subir, né? Nota. Pois O Alejandro fez 34 jogos na competição e o Yuri Alberto fez 29. A diferença de minutagem é 300 minutos ali. Não é gigantesca, mas é uma minutagem... 300 minutos são 3 jogos completos. 3 jogos completos. 3 Aí- jogos com os acréscimos. É que é esse ponto, né? 3 Tem jogos gente que com leva acréscimo. esse número em consideração. Precisou de menos minutos para fazer mais gols. Eu acho que talvez a gente suba o Yuri Alberto para 8, o João Ricardo para 7, e aí Veiga e o Wesley ficam com 5 e 6. Eu não sei se eu subiria o Yuri, não. Subiria um dos talvez zagueiros? um zagueiro do Botafogo. Talvez o Barbosa. Eu acho que na reta final, principalmente, o que o Barbosa jogou. Eu subiria o Barbosa. Subiria o Barbosa. O que o Barbosa jogou no Allianz Parque foi uma maluquice. Sem o Baixo, né? Sem o Basto, que o Basto Sem o não Baixo, ficava. porque o Baixo com 10 machucou com 10 Isso. minutos. Subiu Tá. o João Ricardo. Aí o João Ricardo para 7, ok. O E aí, Wesley na 6. Wesley 6 e Veiga 5? Eu acho que sim. O Wesley, cara, o campeonato do Wesley é meio doideira, porque ele... Se Agora, o você pensa Veiga numa... jogou... É que o Veiga produziu muito, mas É, o ele Veiga jogou, foi mais ele jogou mais do que os meias da 4? Num geral? boa pergunta. Ele Em foi- produção, em números, sim. Em número sim, tanto que ele é o artilheiro do Palmeiras. Eu né? acho que o Alan Patrick tá um passo à frente. Nesse campeonato? Ou Alan Patrick e o Ganso. Um passo à Essa frente do é a Veiga. provocação que eu queria fazer Porque aqui. em números, beleza, o Veiga entregou pra caceta, mas em futebol, de maneira Em muitos geral... momentos ele deixou de... Eu acho que pode trocar o Alan Patrick com o Veiga. Tá.
Beleza, compro. Eu trocaria. Tô comprando. O artilheiro do Palmeiras é o Estevão, com 13, não, ele é vice. verdade, ele é vice-artilheiro, o Veiga 11 gols e 3 assistências. Verdade. Mas esqueci só do pra, Estevão, não, perdão. só pra não perder o Wesley talvez tenha sido o cara mais retilíneo daquilo que a gente falou, né? Do Internacional. Terminou o campeonato com 11 gols, uma assistência. No momento que o Internacional teve um problema de muitas lesões e ausências. Em algum momento, esse time era comandado pelo Wesley e pelo Gabriel Carvalho, um moleque de 16 anos de idade, agora tem 17. O time perdeu um E a jogador. participação ofensiva do Bernabé. E a participação ofensiva do Bernabé, que também demorou muito para ser titular com o Cudê. Aliás, que trabalhinho pouco do Cudê. Ai. Mas enfim, eu acho que o Wesley foi um cara que assumiu o protagonismo, que era um negócio que não se esperava pra ele, porque o Alan Patrick uma hora tava machucado, o Borré tava na Copa América machucado, o Ener Valencia na Copa América também ficou fora um tempo. Acho que o campeonato do Wesley é um campeonataço, assim, um campeonataço muito bom. Só que eu acho que na reta final, por exemplo, você pega os jogos que o Inter teve ali, pô, será que o Inter vai ser campeão, etc. Contra o Flamengo. Acho que não foi uma grande... Ele fez o gol, mas... mas não foi uma atuação gol, né? gigantesca do Wesley, apesar do bonito gol que ele fez. E contra o Botafogo, também não. Não me lembro... Até fez algumas boas jogadas no segundo tempo ali, mas não fez nada... Acho que tá bem entregue. Eu botei o Wesley na minha segunda seleção. Se eu botasse na minha seleção reserva, eu botei o Wesley na minha segunda seleção. Acho que tá bem entregue ali. Também acho, cara. Porque o João Ricardo, melhor goleiro, Bastos, um dos melhores zagueiros, e o Alberto possivelmente seleção do campeonato. Eu acho que tá de boa, viu? Tá bom. Principalmente essa 7 pra frente. Tô bem confortável com ela. Vamos lá! O craque do Brasileirão 2024, Marlon Freitas ou Savarino? Cara, eu vou ser... Já que eu fui mais Enfático. no que eu falei, que eu acho que há uma diferença muito grande, eu acho que assim, além do... Já vou avisar, vou voltar no Savarino. Tá. Além do Savarino ser um jogador que, pra mim, faz um campeonato brasileiro absurdo no nível de protagonismo, porque ele é protagonista no jogo contra o Internacional, ele é protagonista, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. O gol da vitória. O gol da vitória. Ele é protagonista, por exemplo, no jogo de ontem, contra o São Paulo. Ele é protagonista em vários grandes momentos do campeonato. Só que mais do que isso, pra mim o Savarino é aquele jogador que melhora quem tá ao redor dele. Ele melhora o Almada, ele melhora o Luiz Henrique, ele melhora o Igor Jesus, ele melhora o Marlon Freitas. Todo mundo que joga ao redor do Savarino melhora, sobe de nível, porque ele é um jogador que além de tudo ainda é muito competitivo. Ajuda a marcar, ajuda a recuperar a bola e é o tal do muito futebol e pouca mídia. Ele não está na briga pelo campeonato, ele não ganhou o prêmio do Brasileirão e nem estava na seleção, que é um completo devaneio não estar na seleção, porque é o muito futebol e pouca mídia. Pra mim, o craque da competição é Jefferson Savarino. VSR, empata ou resolve? Eu vou resolver, mas eu acho que o campeonato do Marlon Freitas é dessa discussão aí. Justo. O que ele fez, assim... Até no jogo contra o São Paulo ele falhou ali no gol, mas enfim, mas o campeonato dele beira uma perfeição de ser volante quando precisava, fazer o Gregório subir de produção, aparecer na frente, bola que ele mete em profundidade. Então, assim, cara, o Marlon Freitas fez um grande campeonato, mas o Savarino, em momentos centrais e fazendo mais de um papel. Precisava ser ponta esquerda, ele era. Precisava jogar por dentro, ele jogava. Precisava voltar para fazer saída de bola, ele fazia. Precisava, às vezes, aparecer na área para fazer gol, aparecer na área lá, ele fez. Então, para mim, eu votei, inclusive, no Savarino. Achei uma insanidade ele não fazer parte da seleção do campeonato, uma insanidade. Para mim, o Savarino foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Jefferson Savarino jogou demais. E dos 10 melhores jogadores da competição, 5 do Botafogo, pra gente, né? Isso é o tamanho do domínio. E todos esses estavam na seleção. Não, menos o Savarino. Menos o Savarino, na seleção oficial. E a seleção teve 5 do Botafogo, a seleção da CBF. Exatamente. Sai o Savarino, aqui, né? Entra o John. Entra o John. Isso. Parabéns ao Botafogo, Savarino, craque do Brasileirão para a equipe do de 0 a 10. Parabéns ao Botafogo pela dobradinha. É a terceira vez na história, né? Na era Brasileirão é a segunda vez. Só o Flamengo de 19 tinha ganhado Brasileiro e Libertadores. Mas nos anos 60, a Taça Brasil, que era o brasileiro da época, né? Depois veio a ser considerado o brasileiro da época, o Santos ganhou e ganhou Libertadores junto. Então é um feito realmente histórico, muito relevante. O Santos fez isso 2 vezes seguidas. Pois é. Feito fantástico, parabéns ao Fogão, parabéns ao Savarino. Pode cornetar à vontade nos comentários, hein? Não, às vezes um fica na nota 4, nota 3, mas a diferença é muito milimétrica. É que o número acaba agredindo.
Preocupa-se mais com o debate, com a conversa, Exatamente. com o debate sobre o futebol do que com o número. E é o que eu sempre falo, fulano joga beisebol, é isso, fulano jogou beisebol. E a outra, não queira mudar a nossa, faz a sua, vem aqui embaixo nos comentários e fala, ó, minha nota, beleza, isso. não precisa mudar a nossa, faz a sua. Não precisa brigar com a gente. Exatamente. A gente segue se amando. Um beijo. Beijo. Tchau. Semana que vem tem Agora mais. Dá like tem um aí coração também. novo que nego É faça assim, a mão. ó, Como é que é, meu o amigo? Malu me ensinou, Como é que é? os Assim, dedos do né? meio você faz assim. Que isso, tem Mal jeito. jeito. Malu me Tá lá ensinou, dentro. ó, Vou fazer aí, isso ó, aí. esse. Tá, difícil demais. Tchau.